Yuri Pita, agora é hora de uma entrevista muito importante aqui no 360. Nós vamos conversar direto dos nossos estúdios aqui em Brasília com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Vice-presidente, muito obrigada por essa entrevista. E quem viabilizou essa conversa e nos dá a honra de iniciar esse papo é o âncora do Bastidores CNN, Gustavo Uribe. Você também, meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Débora. Obrigado, Yuri. Obrigado, governador. Minha primeira questão, governador, é sobre esse prazo que acaba agora da tarifa em relação aos Estados Unidos. Agora, no dia 15, acaba o prazo para a imposição desse aumento de alíquota. O senhor acredita que é possível reverter esse cenário ainda? E mais, as contrapartidas seriam não regulamentar as big techs, avançar com a questão das terras raras, mas tem também a questão do etanol. O senhor avalia que o Brasil está disposto a baixar a alíquota de importação do etanol americano? Gustavo Uribe, primeiro cumprimentá-lo, cumprimentar a Débora, o Yuri e todos os que nos acompanham aqui na CNN. Entendo que tem espaço, sim, para entendimento, porque não é justa essa alíquota de 25% que está sendo proposta, né, de ser aplicada ao Brasil, porque a nossa alíquota média para os produtos que entram no Brasil vindo dos Estados Unidos é de 3,7%. E dos 10 produtos que eles mais exportam para nós, 8, a alíquota é zero, paga nada, nada, nada. É o chamado ex-tarifário. Então não tem sentido. E os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil. O Brasil não é problema. Se pegar os países do G20, só 3 países os Estados Unidos têm superávit: Brasil, Reino Unido e Austrália. Então, nós vamos argumentar mostrando que a nossa tarifa é baixa, que não é justa essa tributação, esse tarifaço aí de 25%, para que ele não seja implantado no dia 15 de julho. O que pode acontecer? Pode ser implantado, pode ser não implantado e pode ser postergado, pode ser adiada a decisão. Nós vamos usar todos os meios aí para convencê-los. Sobre as questões de terras raras, o Brasil tem a segunda, terceira maior reserva do mundo de minerais estratégicos. O que nós queremos é agregar valor. Ao invés de exportar commodity, você agregar valor no Brasil e poder desenvolver aí produtos de valor agregado. Sobre a questão de big techs, o que o Brasil fez foi o que o mundo está fazendo, que é proteger criança, proteger mulheres, adolescentes, estabelecendo o mínimo de regras para o exercício da questão das big techs. E sobre o etanol, nós temos etanol e açúcar. Eles, o que passa da cota, quando nós exportamos açúcar, a tarifa é 80%. Não é 18%, é 80%. Então, desde que o açúcar também possa ser abordado, essa é uma questão a ser discutida. Agora, é importante destacar que há uma sobretaxa no açúcar brasileiro para entrar nos Estados Unidos muito superior ao que o etanol para entrar no Brasil. Presidente, pegando aqui também de Brasília, Débora falando contigo, presidente, eu queria entender, na sua avaliação, a gente sabe que o governo brasileiro tem dado todas as respostas, deu todas as respostas ao USTR, há também um grupo de trabalho que está sendo conduzido, né, com representantes do governo brasileiro, representantes do governo americano. Tecnicamente, o Brasil tem respondido às questões e às demandas. Mas aqui eu te pergunto, presidente, essa é uma questão técnica ou é uma questão política? Olha, Débora, nós não vamos politizar, né, uma questão que é relação comercial, a relação centenária que nós temos com os Estados Unidos, de mais de 200 anos, importantíssimas empresas americanas no Brasil,
Então, a condução tem sido técnica pelo Ministério das Relações Exteriores, que foi designado pelo presidente Lula, o nosso chanceler, o Mauro Vieira, e pelo Ministério da Indústria, que é o nosso ministro Márcio Elias Rosa. Agora, lamento muito se tivermos maus brasileiros agindo lá nos Estados Unidos, trabalhando contra o nosso país, porque isso prejudica a exportação brasileira. Agora, também queria destacar que o ano passado, mesmo com o tarifaço, nós batemos recorde de exportação, 348,9 bilhões de dólares de exportação, foi recorde. E novos acordos comerciais, Mercosul-Singapura, Mercosul-EFTA, que são os países de maior renda per capita do mundo, Noruega, Suíça, Liechtenstein, Islândia, e Mercosul-União Europeia, que é o maior acordo entre blocos do mundo. E ontem, no Paraguai, o presidente Lula, no Mercosul, eles assinaram a autorização para iniciar as negociações para o acordo Mercosul-Japão, também muito importante. Então, o fato do Brasil ter aberto mais a economia, ter feito mais acordos comerciais, está ajudando a crescer a exportação brasileira, mesmo com a questão americana. Nós estamos aqui conversando com o vice-presidente da República e ex-ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, tanto aqui com o sinal ao vivo na CNN Brasil, quanto no CNN Money, em geração aqui integrada. Presidente, deixa eu aproveitar que o senhor mencionou esta cúpula do Mercosul no Paraguai e a participação do presidente Lula. Ele fez uma declaração bastante forte ontem, dizendo que o Mercosul, que ninguém é dono do mundo nem dono do Mercosul, neste contexto de tensão entre o governo brasileiro, o presidente brasileiro e o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, diante aí de algumas declarações mais recentes e daquele encontro muito rápido e sem conversa que tiveram na cúpula do G7 na França. Pergunto ao senhor, na linha do que a Débora estava colocando, o quanto o Brasil está preocupado com um excesso de politização da parte do governo Donald Trump, de setores do governo Donald Trump, como o Departamento de Estado, e o quanto isso, na sua avaliação, pode ter influência nas eleições brasileiras de outubro? Olha, Yuri, primeiro em relação ao Mercosul, eu acho que é importante nós celebrarmos, primeiro, a existência do Mercosul, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, e agora entrando a Bolívia. 5 países. Me lembro do diplomata João Cabral de Melo Neto, dizendo que nós éramos vizinhos invizinhos, com uma enorme rivalidade entre os países. Hoje a disputa é só no futebol, mas na realidade, no ponto de vista comercial, tivemos uma grande aproximação, livre comércio, trocas comerciais, complementariedade econômica e até a união aduaneira. O acordo se faz com o conjunto. E agora estamos fazendo uma boa vizinhança também com a União Europeia. E vamos avançar mais, Japão, Canadá, México, Índia, buscar acordos de preferência tarifária para a gente poder ganhar ainda mais mercado. Sobre os Estados Unidos, a disposição do Brasil, o presidente Lula tem deixado claro, é diálogo e buscar o entendimento. Então, no que depender de nós não vamos transformar isso em disputa eleitoral, seria uma coisa muito mesquinha. Então, nós vamos trabalhar com o diálogo, mostrando, que não é justo, porque a nossa tarifa é muito baixa, eles têm superávit na balança comercial brasileira, não tem déficit nenhum, e nós podemos ampliar o mercado, ampliar a complementação econômica e investimentos recíprocos. Nós estamos conversando, fazendo essa entrevista exclusiva com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Entrevista essa viabilizada por Gustavo Uribe, âncora do Bastidores CNN. E agora a gente convida Pedro Venceslau para participar também desse papo e direcionar, então, sua pergunta ao vice-presidente. Pedro, bem-vindo.
Boa tarde, vice-presidente. Eu queria puxar um pouco para a questão Pedro. eleitoral e saber qual foi a missão designada para o senhor pelo presidente Lula. Acredito que seja aqui no estado de São Paulo, que há uma resistência muito grande ao PT, ao antipetismo no interior. O senhor foi governador muito tempo aqui do estado. Se vai ser esse o seu papel aqui, junto com a Simone Tebet? Olha, Pedro Venceslau, nós apresentamos, né, a aliança, os partidos que estão em federação com o PT, o PV, o PCdoB, também Rede, com a Marina, PSOL e o PSB, apresentamos uma grande chapa, que são dois ex-ministros, o Fernando Haddad, como candidato a governador, o Márcio França, que foi governador do nosso estado, o meu vice-governador e ministro, e duas mulheres para o Senado. Duas ex-senadoras, aliás, e ministras, a Simone Tebet e a Marina Silva. Então a campanha ainda vai começar, hoje nem tem candidatura, são pré-candidatos, mas acho que nós vamos crescer no estado de São Paulo. Na última eleição, no caso do presidente Lula, a diferença foi de quase 11%. A diferença que o candidato, na época, o presidente Bolsonaro, teve sobre a nossa candidatura. Eu acho que isso vai encurtar, isso vai reduzir no estado de São Paulo. Da mesma forma que entendo que a disputa do Fernando Haddad para governador também tende a se aproximar, né, da candidatura do atual governador. Então, não tem campanha fácil, mas nós vamos de maneira respeitosa, programática, falando do futuro, não transformando isso em briga de família, nem briga de espaço político, mas levando propostas para a nossa população. Acho que o Brasil avançou, nós crescemos na educação, crescemos na saúde, crescemos na proteção ao meio ambiente, cresceu na renda da população, cresceu no emprego, cresceu na exportação. Então, acho que a gente pode avançar ainda mais. Bibi? Governador, a gente viu agora em maio alguns resultados sobre o ajuste fiscal, sobre a situação fiscal do país, de que nós tivemos agora o pior resultado desde 2020, nos últimos dados de maio. E as metas para cumprimento do superávit primário, segundo o próprio Tesouro Nacional, é de que o Brasil não vai conseguir cumpri-las até 2030. O senhor avalia que é necessário um ajuste fiscal sério da atual gestão ou até mesmo agravar um pouco as metas do arcabouço fiscal, torná-lo um pouco mais rígido para que as contas entrem no eixo? Olha, Uribe, eu sou totalmente adepto do rigor fiscal. Aliás, o fiz quando prefeito da minha cidade natal e quando governador do estado de São Paulo. Então, é fundamental você não ter déficit e buscar superávit primário para estancar o crescimento da dívida. Agora, é bom lembrar também o que foi herdado. Nós estamos falando esse ano de um ajuste que vai levar a não ter déficit, ou seja, zero. Nós estamos falando de zero, não ter déficit primário. E deveremos depois ter superávites primários, 0,5%, e que eu defendo que esse superávit seja ainda maior, para a gente poder reduzir a dívida mais depressa. Agora, é bom lembrar que em 2020, no governo anterior, o déficit não foi 0,5%, não foi 1%, foi 9,4% de déficit primário. Quase 10% de déficit primário. Imagine você gastar, além do que arrecada, quase 10% sem pagar dívida. Qual foi a desculpa? A desculpa foi Covid. Mas 2020 teve a pandemia. Isso teve no mundo inteiro. No México também teve Covid. Qual foi o déficit? 0,5%. Nós tivemos 9,4%. Então, entendo sim que o ajuste fiscal é necessário e ele deve sim ser trabalhado. E o governo tem compromisso e nós defendemos superávites ainda maiores e mais rapidamente.
Gustavo Uribe, a gente já está caminhando para encerrar essa entrevista e como você viabilizou essa conversa, e olha, foi suada, viu, vice-presidente? Vou pedir então para o Gustavo Uribe fazer a gentileza de fazer, acho que vai ser a última pergunta pelo horário, acho que eu vou falar então, convidar você, Uribe, para fazer mais uma última pergunta. Vamos falar do cenário nacional um pouco. O Pedro começou falando da política em São Paulo. Como o senhor vê o cenário hoje no país? O senhor acha que Flávio Bolsonaro é um candidato competitivo e o senhor avalia que Luiz Inácio Lula da Silva vai ter tempo ali para melhorar a aprovação do governo? A aprovação ainda é baixa, a gente tem uma reprovação maior do que a aprovação. Há tempo de recuperar terreno? Olha, Gustavo Uribe, eu entendo que sim. Primeiro, nós já estamos na frente, né? Tanto no primeiro quanto no segundo turno. O presidente Lula lidera a eleição e melhorou. A avaliação do governo melhorou nesses últimos meses. E por que eu acho que melhorou? Eu acho que a população, o desemprego caiu. Então, nós tivemos um desemprego. Estamos num momento que não é fácil. 2 guerras, fora os conflitos regionais. O mundo inteiro sofrendo. O Brasil foi dos que sofreu menos, porque rapidamente agiu para segurar o aumento do petróleo. Nós passamos de 70 para 120 dólares o barril de petróleo. Graças a Deus agora está caindo. Ele está voltando ao nível anterior. Então eu acho que nós tivemos avanço. Queria destacar a segurança, que é um tema que também preocupa a população. Veja o trabalho da Polícia Federal contra o crime. E crime não é crime de ladrão de galinha, é contra crime organizado, organizações criminosas. A Polícia Federal tem total liberdade. Veja que anteriormente foram trocados 4 delegados gerais. Quando ia apurar alguma coisa, derrubava o delegado geral e trocava. Total liberdade. A Polícia Federal cumpre o seu papel, está combatendo a corrupção, está fazendo investigação, que é o que o povo quer. Punição para quem cometeu delito, inocentar quem não tem nada a responder perante a lei. Então, eu acho que nós avançamos, não tem eleição fácil, hoje em lugar nenhum do mundo, mas acho que nós demos passos importantes e nos últimos meses a avaliação do governo cresceu. E a gente tem que todo dia estar prestando contas. Vida pública é isso. Quem não quiser prestar contas, vá para a iniciativa privada. Vida pública é transparência, prestação de contas e todo dia trabalhar para melhorar a vida da população. Com o final da guerra, se houver um entendimento e todo o empenho e a torcida para isso, acho que o preço do petróleo cai o preço da comida, porque melhora o preço de fertilizante, melhora o preço de combustível, reduz a inflação, alivia também as contas do governo, que teve que dar uma subvenção. Então, nós estamos otimistas, mas o importante é trabalhar para apresentar bom resultado à população brasileira. Presidente, o senhor foi bem sucinto, ainda temos um tempinho, então dá tempo de fazer uma pergunta. E o senhor colocou um ponto que tem sido também bastante debatido. Casos sob investigação da Polícia Federal envolvendo não só o crime organizado, mas corrupção. E aí quero perguntar a avaliação que o senhor tem feito em relação ao caso Master, que atingiu a principal candidatura adversária do governo, mas também atingiu o líder do governo no Senado a ponto dele precisar se afastar. Na sua avaliação, não há mais risco de surpresas para o governo Lula em relação ao caso Master? Olha, Yuri, eu não estou acompanhando em detalhes a investigação, não tenho conhecimento dos autos, mas o que eu posso lhe assegurar é que o governo não interfere no trabalho da Polícia Federal, o governo age de maneira republicana, doa a quem doer, no sentido de defender a lei, de defender a sociedade e de combater a corrupção. Lamentavelmente, esse caso do Banco Master não são 50 mil reais, nem 50 milhões, é mais de 60 bilhões de reais, coisa gravíssima e que precisa ser apurada com absoluto rigor, que é o que está sendo feito pela Polícia Federal e que tenho certeza também o será pelo Poder Judiciário.
Nós conversamos com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Vice-presidente, quero te agradecer imensamente por essa entrevista. Obrigada pela presença aqui aos estúdios da CNN Brasília. Muito obrigado, Débora. Um abraço a todos. Obrigado também ao âncora Gustavo Uribe, que viabilizou esta conversa com o vice-presidente Geraldo Alckmin.